E mesmo tramitando em regime de urgência, um outro assunto importante, o Marco Civil da Internet, não foi discutido hoje na Câmara dos Deputados, ao contrário do que estava previsto. O texto está trancando a pauta de votações da Câmara desde outubro do ano passado. O que quer dizer que nenhum outro projeto pode ser votado. O Marco Civil é um conjunto de regras sobre o uso da internet, como direitos dos usuários e obrigações dos prestadores de serviços. E para explicar os prejuízos que esse atraso na votação do Marco Civil da internet traz para os cidadãos, está aqui comigo no estúdio a Flávia Lefebvre, ela é advogada da Proteste e a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Boa noite, Flávia, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Boa noite, a Proteste que agradece. Bem, nós vamos começar com um dos pontos polêmicos que está trancando a pauta na Câmara, que é a neutralidade da rede. O que significa essa neutralidade? Por que esse impasse todo para aprovação? O impasse é porque esse princípio garante que todos os pacotes de dados, independentemente de qual consumidor que pague mais ou menos esteja navegando, tem que ser tratado de forma isonômica. Não pode haver privilégio, por exemplo, de um consumidor que pague mais por um pacote de dados mais amplo, ele não pode ter privilégio na frente de alguém, de um outro consumidor que tem um plano básico, um plano de banda larga popular, por exemplo, no tráfego dos dados na rede. O tratamento tem que ser isonômico, não pode haver discriminação de espécie nenhuma, comercial, econômica, política, religiosa, não pode haver degradação do tráfego, e as empresas de telecomunicações são contra a abrangência e a defesa ampla desse princípio. Elas querem poder discriminar o tráfego e transformar a internet numa TV a cabo, vender pacotes de aplicativos, então você só teria direito a acessar determinados aplicativos, assim como você na TV por assinatura tem a determinados canais. Enfim, é descaracterizar a internet e acabar com o aspecto livre e democrático que ela tem. Um outro ponto também é a determinação de que os provedores eles passam a manter os dados ou informações de navegação dos cidadãos, e agora com uma novidade no texto que está tramitando no Congresso, né? Nós dos movimentos sociais, a Proteste, assim como dezenas de outras entidades juntas na campanha Marco Civil já, fomos surpreendidos com algumas mudanças agora no começo do ano, que meio transformam o Marco Civil numa carta assim de vigilantismo, né? Autorizando um Estado meio policialesco. Por exemplo, com a alteração do artigo 16 da lei, tornou-se obrigatório para as empresas de caráter econômico a guarda de dados, não só de navegação, mas de acesso a aplicativos durante 6 meses. E autorizou-se autoridades administrativas, policiais e Ministério Público a pedirem a guarda de dados até por período superior, e depois sendo obrigada a buscar uma ordem judicial para ter acesso àqueles dados, para investigação não só de ilícitos criminais, mas de ilícitos civis também. Então, fomos surpreendidos por isso, fomos surpreendidos por uma alteração no artigo 22 também, possibilitando que alguém que não seja vítima de a veiculação, a publicação de um conteúdo que contenha nudez ou cenas de sexo, possam notificar um provedor para que aquele conteúdo seja retirado, caso a pessoa se sinta ofendida. Ou seja, o Marco Civil, que a gente esperava fosse uma carta de direitos, está tomando um caráter meio estranho, né? Entrando por uma seara policialesca, investigativa. Então, as informações pessoais de quem estiver navegando também podem ser acessadas a partir de agora. Exatamente. E aí, nós entendemos que essa alteração, ela está conflitando com o que a presidenta Dilma tem dito nos fóruns internacionais, no sentido de que é contra isso, né? Inclusive, defendeu o Marco Civil justamente para proteger a privacidade
dos cidadãos por conta do Snowden, do que se veiculou de investigação pelos Estados Unidos. E então nós estamos preocupados com essas alterações. Tá certo. Flávio, nós queremos agradecer a sua participação hoje, as informações que você trouxe e contamos com a sua participação outras vezes para a gente voltar com esse assunto. Nós estamos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado.